paz do Senhor, a igreja. E glória a Deus. Estou feliz de estar aqui nesse quarto dia do ano. Estamos aqui buscando pelo mês de abril, não é isso? Quarto mês do ano. Louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço o convite do nosso amigo pastor Daniel. É um conselheiro que a gente sempre pode recorrer em todos os momentos. Louvo a Deus por essa igreja. Eu já disse aqui que gosto muito dessa igreja e me sinto bem aqui, porque os irmãos sempre nos recebem bem. Então louvo a Deus por isso. Agradeço a Deus pela minha família, minha esposa Marta, minha mãe, missionária Maristela, e meu filho que está ali na sala das crianças, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no texto. Nós vamos meditar o livro aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos fazer leitura dos versículos 32, 33 e 34. Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 34. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 32. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Agora volte no versículo 33. As primeiras palavras do versículo diz assim: os quais pela fé venceram. A gente pode repetir esse início? Vamos lá juntos? Vamos lá? Os quais pela fé venceram. Amém. Tome seu assento, por favor. Eu quero aproveitar essa parte inicial do versículo para dela extrair um tema. Isso que você acabou de repetir, os quais pela fé venceram. Muito obrigado, meu irmão. O tema da mensagem de hoje é vencendo pela fé. Agora, quero que você volte aí um pouco à memória para lembrar do terrível ano de 2020, né? Acho que ele foi um ano difícil para todos. Você pode contabilizar quantos inimigos você venceu no ano de 2020 para estar sentado aqui hoje? Acho que foram muitos, não é? Eu lembro que no início da pandemia, agora é claro que nós estamos continuando mantendo os cuidados, mas eu lembro que chegou a um nível assim da população entrar em pânico, né? E passava álcool em todos os ambientes. Estava ouvindo um pastor relatando que ele ficava passando álcool constantemente na maçaneta da porta. Mas eu tenho certeza que esse não foi o único inimigo que você venceu no ano de 2020. Então, antes de falarmos do ano de 2021, nós temos que levantar as mãos aos céus e dar graças, porque muitos inimigos nós vencemos no ano de 2020 e estamos iniciando um novo ano, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós não vencemos de qualquer maneira, nós vencemos porque usamos armas para vencer. Se qualquer
aí agente de segurança pública, ou talvez aqueles soldados do exército que vão à guerra, forem para a guerra sem utilizar as armas, certamente eles vão morrer no campo de batalha. Nós, servos de Deus, nós também temos que nos valer de armas. Só que as nossas armas, elas não são carnais, como diz o apóstolo Paulo, porque as armas da nossa milícia, elas são espirituais e poderosas em Deus para vencer as batalhas. Nós não guerreamos com metralhadora, com revólver, com pistola. As nossas armas são espirituais e são poderosas. Glória a Deus. Quando estávamos aqui no início do culto, no período de oração, logo após nós nos levantamos e louvamos ao Senhor, eu estava me recordando das armas espirituais que Paulo e Silas utilizaram na prisão, as armas da oração e do louvor, e por volta de meia-noite as cadeias se quebraram e eles foram libertos. Louvor e adoração, armas espirituais. Então nós nos valemos dessas armas, e aqui nós estamos falando de uma arma poderosa, que é a fé. Nós precisamos dessa arma espiritual para vencer. Nesse capítulo 11 aqui de Hebreus, aquilo que nós conhecemos já historicamente por a galeria dos heróis da fé, um dos termos que mais se repete aqui nesse capítulo é pela fé. Pela fé. E por isso que o título dessa mensagem é Vencendo pela Fé. Essa é a nossa arma de hoje, a arma que você vai sair daqui, munida dela, portando essa arma, viu? O governo aí está aí viabilizando, autorizar o porte de arma para a população, decretos estão sendo emitidos, mas independente de armas carnais, eu te apresento uma arma muito mais eficaz, não uma arma de fogo, aí uma pistola, um 38, uma 9mm, uma .40, não, eu te apresento essa arma, a fé, que é uma arma poderosa, que você vai sair dela portando, viu? Portando essa arma, e com essa arma você vai vencer. E quando nós falamos em fé, nós lembramos logo de Abraão, não é isso? O pai da fé. Ele demonstrou muita fé. Ele é considerado o pai da fé porque, em nome da fé que ele tinha em Deus, ele chegou ao ponto de até mesmo ali levar a promessa que ele tinha, Isaac, o filho da promessa, até o alto monte para sacrificar, crendo que este Deus que ele servia, a fé dele era tão grande que ele acreditava que esse Deus poderia, ainda que o filho estivesse morto, ressuscitá-lo. É como diz a palavra de Deus nesse capítulo que nós lemos aqui, no capítulo 11, versículo 17 e 18. A fé de Abraão era tamanha que ele acreditava que mesmo morto, o filho dele, que era a promessa de Deus, poderia reviver. Então por isso ele é chamado de o pai da fé. E Abraão, ele tinha tamanha fé que quando ele foi sacrificar o seu filho lá no monte, isso está registrado em Gênesis capítulo 22, ele diz algo precioso, alguém que entende de fé. Ele falou assim, quando o filho pergunta: pai, você tem lenha? Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo aqui tudo preparado, mas onde está o principal? Onde está o sacrifício? E alguém que entendia dessa arma poderosa que é a fé, ele disse assim: filho, não se preocupe, Deus proverá para si o cordeiro. Só quem entende de fé também entende de provisão, porque são duas coisas que estão ligadas: fé e provisão. A fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a melhor definição de fé que alguém pode dar. A melhor definição de fé não está nos livros filosóficos, nos livros de teologia, está na própria Bíblia, porque a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que não se vê, convicção das coisas que se esperam. Por outro lado, providência é o cuidado de Deus na providência, ou seja, e Deus é aquele que condiciona, que conduz, que leva em suas mãos todas as coisas nos mínimos detalhes. Então, quando nós temos fé em Deus, quando nós confiamos em Deus, nós podemos ter certeza
que Deus está providenciando e cuidando de todas as coisas nos mínimos detalhes. Fé, ela é a parte humana do milagre. A providência é a parte divina. Quando nós cremos, Deus conduz todas as coisas. Se cumpre em nossas vidas Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Quando nós temos fé em Deus, nós nos conduzimos naquilo que Deus nos orientou, e Deus vai conduzindo todas as coisas em nossas vidas. Eu quero aqui afirmar algo, como Abraão entendia, aquele que era o pai da fé, que sabia o que estava dizendo. Quando nós temos fé, Deus entra com uma providência, e aí o milagre acontece em nossas vidas. Quando nós temos fé no Senhor que nós servimos, nossa vida não é guiada pela situação política, não é guiada pela pandemia que está e assola no mundo, mas nossa vida é conduzida, é providenciada por Deus. Por isso eu creio, eu tenho fé que hoje, aqui esta noite, não estamos aqui porque queremos ou porque projetamos, mas estamos aqui porque Deus está conduzindo as nossas vidas nos mínimos detalhes. Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, se toma com fé, Deus está providenciando todas as coisas na sua vida. Fé é importante, irmãos. A Bíblia ela é tão específica no assunto de fé, que ela diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Já parou para pensar? E se eu venho para a igreja sem fé, estou em pecado. Se eu faço uma oração sem fé, estou em pecado. Então, irmãos, a fé é importante demais. É uma arma poderosa. Irmãos, é tão importante fé, que lá em Mateus capítulo 13, no versículo 58, conta a história de Jesus na sua terra natal. E no final dessa história diz assim: o próprio Jesus disse que ele não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Nem mesmo Jesus conseguiu vencer a incredulidade daqueles corações, e por isso não operou ali muitos milagres. Fé é algo importante em nossas vidas. Mas de outra forma, nós podemos ver ainda o mesmo evangelista, Mateus, no capítulo 8, no versículo 2 e 3, mostrando que Jesus é o maior interessado em operar milagres e bênçãos em nossas vidas. Quando ele, lá no versículo 2, ele mostra que a vontade dele é abençoar, a vontade dele é curar. Porque quando um homem lá, um leproso, chegou até ele e disse assim: olha, Jesus, se tu queres, tu pode me curar. E ele simplesmente disse assim: eu quero ser curado, ser limpo, fica livre do seu mal. Então, o que eu quero dizer aqui essa noite, eu peço que você preste atenção. Jesus, ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que fala assim: eu quero que você seja limpo, eu quero que você seja curado. Essa noite ele está aqui para dizer: eu quero que você receba o seu emprego, eu quero que você receba aí a sua faculdade, eu quero que você receba a cura, o milagre, a libertação da sua família, eu quero que você receba. Tão somente não tenha incredulidade, permita que eu haja na sua vida, permita que eu te dê um ano de 2021 repleto de bênçãos. Então seja crédulo, tenha fé, e assim você verá Deus agindo na tua vida. Fé, irmãos. Nós estamos falando aqui no capítulo 11 de Hebreus, e eu disse que o termo que mais se repete é pela fé. E um dia eu estava meditando na palavra de Deus, Deus me deu uma frase que diz assim: quem não vive por fé, vive por ansiedade. Você já conheceu alguém cheio de fé? Levanta a mão assim. Já conheceu alguém, pelo menos uma pessoa cheia de fé, né? Você já viu ela ansiosa por alguma coisa? E Jesus, ele era cheio de fé, e ele disse assim: olha, não andeis ansiosos, nem pelo que você vai comer, nem pelo que vai beber, nem pelo que vai vestir.
fica tranquilo, olha para o capim, olha para os lírios. Nem Salomão se vestiu igual a eles, com toda a riqueza que tinha. Olha para as aves dos céus, que trabalho elas têm, mas não lhes falta alimento. Quem tem fé vive tranquilo. Mas alguém já conheceu aqui também alguém ansioso? Dizem que a ansiedade é o mal do século. Não é possível, você deve ter conhecido alguém aí que vive por ansiedade. Quem não vive por fé, vive por ansiedade, irmãos. E a ansiedade é algo sério, porque a ansiedade é aquilo que, segundo os estudiosos aí do comportamento humano, segundo os psicólogos e psiquiatras, é aquilo que mais leva à depressão. E a depressão é aquilo que mais leva ao suicídio, quando é o momento em que a morte se torna a esperança. Então nós não devemos viver por ansiedade, devemos viver pela fé, crendo no Deus que providencia todas as coisas em nossa vida. Então eu quero falar da fé aqui essa noite. E eu não sei se nessa introdução eu consegui aqui, segundo a palavra de Deus, te mostrar o quanto a fé pode mudar as nossas vidas, o quanto a fé pode nos tirar do fundo do poço e nos colocar sobre um monte alto, elevado, uma visão privilegiada, um lugar onde o mal não nos toca. A fé, ela é muito poderosa, irmãos. Nós precisamos dela. Não só no mês de abril, que é o motivo do nosso clamor de hoje, mas precisamos da fé os 12 meses do ano. Precisamos de fé os 365 dias deste ano de 2021 que se inicia. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam dele creiam, fé, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você entrou aqui, eu sei que você entrou, você não saiu da sua casa numa segunda-feira à toa, mas você entrou para buscar. E se você crê, prepare-se, o teu galardão para 2021 já está preparado, e Deus está te entregando aqui esta noite, porque a palavra de Deus não mente. Porque Deus é zeloso para cumprir com a sua palavra. Podem passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E quando o Senhor nos diz que quando buscamos nós o encontramos, é certeza de que não estamos aqui em vão. Então vamos nos exercitar em fé e alcançar as nossas promessas em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Aqueles que estão aí sendo ativados na fé, aqueles que estão sendo edificados na fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a tua fé está sendo edificada e aumentada, levanta a tua mão, glorifica a Deus e fala assim: eu recebo as minhas bênçãos e promessas pela fé no ano de 2021. Amém. Então vamos falar dessa arma poderosa que é a fé. A fé, ela vence muitas coisas. Como eu disse aqui, nós, para chegarmos nesse ano, vencemos muitos inimigos no ano de 2021, no ano de 2020, no ano passado. E eu quero falar de 3 inimigos aqui que nós temos que vencer. E nós vamos vencer esses inimigos pela fé. Somente pela fé. Existem algumas questões da vida que se resolvem com empréstimo bancário. Existem outras questões na vida que se resolvem com antibiótico. Mas existem inimigos que nós só podemos vencer pela fé. A fé é a única arma. Primeiro inimigo que nós temos que vencer e somente podemos vencer pela fé. Bate assim no peito. Diga: eu. Pois é. O primeiro inimigo a ser vencido pela fé é eu mesmo. Exatamente. Esse é o primeiro inimigo. Parece que sou estranho, né? Mas quando se trata de reino de Deus, nós somos o nosso principal inimigo. Tem um filme antigo, agora a gente descobre a idade, né? Que o nome do filme era Dormindo com o Inimigo. Olha, só ouviu um sorriso aí, tem mais de 30, né, irmã? O meu também. Mas é um filme bom. Eu não estou falando do seu esposo, da sua esposa, não. Estou falando de você mesmo. Estou falando de que eu sou o meu principal inimigo.
Então nós precisamos vencer a nós mesmos, a si mesmo. Marcos capítulo 9 conta uma história interessante que fala de fé. Diz a palavra de Deus que Jesus está descendo de um monte e os seus discípulos estavam discutindo com os escribas que ali estavam. Aí Jesus entra no meio da multidão, pergunta para os escribas: o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Aí apareceu um homem no meio da multidão e disse assim: Senhor, eu trouxe aqui meu filho endemoniado e pedi que os seus discípulos expulsassem esse demônio, e eles não puderam. E aí Jesus chama aquele pai, já estava chorando, aos prantos, e pergunta: desde quando teu filho é endemoniado? Aí o pai diz assim: desde a infância. Observe que ele já tinha um tempo muito grande convivendo com aquele problema. E aquele homem viu nos discípulos de Jesus uma possibilidade de cessar aquele problema. Por um instante ele teve fé, só que os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus diz àquele homem, fala assim: se tu creres, tu verás o teu filho liberto. E no versículo 24 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, aquele homem dá uma resposta interessante. Ele diz assim: Senhor, eu creio. E a palavra de Deus diz que aquela resposta foi dada com um grito, misturado com lágrimas. Ele, em prantos, clamou: eu creio, Senhor. Mas a resposta, o verso seguinte diz justamente o contrário. Diz que aquele homem diz assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. É interessante que quando ele fala assim: Senhor, eu creio, tem um ponto de exclamação na Bíblia. E eu imagino que nesse momento Jesus, aquele que sonda os corações, que conhece o que se passa dentro de nós, Jesus deve ter olhado assim, sabe, no fundo do olho dele, e ele deve ter se sentido constrangido. E aí ele completa a frase dizendo: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele pegou aquele moço, expulsou o demônio dele, e aquele jovem nunca mais ficou endemoniado. Mas o que mais nos chama a atenção é essa frase daquele pai dizendo: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. É por isso que eu afirmo que quando se trata de fé, o principal inimigo, o meu principal inimigo sou eu mesmo. Quando se trata de fé, você é o seu principal inimigo. Porque a palavra de Deus diz que se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu digo àquele monte: passa daqui para lá, e aquele monte obedece. Fé é algo muito particular. Fé é algo que só você pode ter por você mesmo. É algo intransferível. Com relação à fé não existe procuração. E o grande problema é que nós vivemos hoje nas igrejas de um modo geral, confiado na fé do pastor, na fé da esposa do pastor, da presidente do círculo de oração. Não, irmãos, fé é algo particular, é próprio, não se transfere. E aquele homem, ele entendeu isso, que ele precisava de ajuda, mas que a fé tinha que ser gerada no coração dele. E ele teve uma atitude de humildade, de reconhecer que a fé dele naquele momento estava pequena. E deixa eu te dizer algo, irmãos, isso não é particular teu. Eu tive muitos momentos de fé oscilante, e eu creio que todos os homens tiveram fé oscilante. O apóstolo Tiago, ele diz assim: olha, nós, falando de oração, ele fala assim: olha, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que Elias. Elias orou 3 anos e meio sem chover, orou de novo, veio chuva. E nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que Elias. E existem momentos que nós oramos e os
céu se cerra, não chove, nós derrotamos, vamos lá, matamos os profetas de Baal, os profetas de Azera, enfrentamos o rei, mas tem momentos que nós nos escondemos na caverna. Isso é humano, isso é normal. E na nossa caminhada existem momentos que a fé estará lá em cima, mas existem momentos que a fé vai oscilar e chegar no mais profundo abismo. E é nesse momento que nós temos que ter a humildade desse homem, reconhecer que nós somos o nosso próprio inimigo quando se trata de fé, e clamar ao Senhor com lágrimas, com grito e com lágrimas: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Existem esses momentos, irmãos. Sabe qual é o maior problema? É que nós às vezes queremos criar uma atmosfera de super crentes, irmão. Isso não existe. Não é um título de obreiro que nos dá ali uma capa de super crente, e a gente acha que está o tempo todo lá em cima. Não, irmãos, existem momentos que nós precisamos clamar com um choro e dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Mas deixa eu te dizer algo, aliás, o mesmo Jesus misericordioso que ajudou esse homem quando a fé dele foi oscilante, depois de tanto tempo com o filho endemoniado, depois de acreditar que os discípulos o libertariam, mas não puderam, ele estava com a fé lá embaixo, mas Jesus o ajudou na falta de fé. Deixa eu te dizer algo aqui: em muitos momentos da tua vida a tua fé vai oscilar, mas não esqueça de clamar com humildade: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E eu sei que Jesus misericordioso vai te estender a mão, assim como Pedro, que quando olhou para a tempestade ao redor, ele perdeu a fé e começou a naufragar. Mas deixa eu te dizer, se Jesus é tão misericordioso que ele não deixou Pedro morrer, mas ele estendeu a mão e levou Pedro em segurança para o barco. Aleluia, porque quando a nossa fé oscilar, não nos faltará a mão de Jesus. Aleluia, não nos faltará a mão de Jesus para nos trazer em segurança para o barco, e ninguém vai morrer. Levante a tua mão assim, feche os seus olhos. Senhor, nós somos humildes o suficiente ao ponto de reconhecer que somos humanos e que a nossa fé vai oscilar, Senhor. Mas no ano de 2021, quando isso acontecer, não nos deixe afogar, não nos deixe morrer, Senhor. Nos toma pela mão e nos leva em segurança. Aleluia, nós estamos aqui dizendo como esse homem: ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos quando a fé falhar, não nos deixa só, Senhor, e nos conduz em segurança. Aleluia, porque nós cremos, Senhor, que o Deus da providência, aleluia, o Deus da providência nos acompanhará neste ano que se inicia. Obrigado, Jesus, obrigado porque Tu és esse Deus que não abandona, que não deixa só, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando a nossa fé falta. Oh, Senhor, obrigado, aleluia. Você pode bem dizer esse Deus aí um pouquinho. Aleluia, você pode glorificar esse Deus aí que não te deixa só, que não abandona nem quando você falha, nem quando a tua fé vai lá embaixo. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia, aleluia. Fé é importante, irmãos. Deixa eu te falar, fé está escasso, viu? É engraçado que na mídia se noticia muito, né? Tal animal está em extinção. Olha, aquele outro animal da nossa fauna já se extinguiu, já quase não existe, só existe em cativeiro. Mas eu quero te dizer que o que mais está em extinção nos nossos dias é a fé. Por isso que Jesus diz lá em Lucas capítulo 18: quando vier o Filho do Homem, achará ele fé na terra? É por isso que nós precisamos de fé, irmãos. Nós só podemos vencer com fé. Com fé nós venceremos a nós mesmos, e com fé nós podemos vencer o mundo. Com
fé nós vencemos a nós mesmos, nosso principal inimigo, e com fé nós vencemos o mundo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a nossa vitória que vence o mundo. 2 pontos: a nossa fé. Vou repetir o versículo, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. 2 pontos: a nossa fé. A única forma de vencer o mundo, irmãos, é através da nossa fé. Esse mundo aqui, a qual o texto se refere, é o sistema político organizado e liderado pelo próprio Satanás. E prova disso é que lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo vai tentar Jesus, que está no deserto, que foi conduzido pelo Espírito até lá, após Jesus jejumar 40 dias, 40 noites, o diabo se apresenta a ele, e no capítulo 4, versículo 8, o diabo diz assim a Jesus: Jesus, vou te levar agora a um alto monte. E ele leva em espírito Jesus a um alto monte, e ali em cima daquele monte ele mostra todos os reinos da terra. E então no versículo 8 ele diz: todos estes reinos da terra te darei, se tão somente prostrado me adorares. Então, olha só, irmãos, só é possível dar aquilo que você tem. Então o diabo estava falando assim: olha, eu tenho esse sistema político, esses reinos da terra, sob o meu comando, e tudo eu te dou. Então, é desse mundo que eu estou falando. Esse mundo esse sistema político, orquestrado e liderado por Satanás. Nós só podemos vencer com a fé. E aqui é interessante notar o seguinte, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Todo esse sistema orquestrado está sob o poder de Satanás. Seria muito bom romantizar tudo isso e tentar mostrar o contrário, mas não podemos. Não há argumentos para isso. Se você confiar no sistema politicamente organizado deste mundo, você vai se decepcionar. Prova disso: vá a um pronto-socorro, vá a uma UPA. Confie tão somente no sistema de segurança pública humana. Confie na educação que os homens dão, e você vai ser grandemente decepcionado. Aí você pode até afirmar assim: não, mas calma aí, nós estamos num país em desenvolvimento. Tudo bem, vamos para um país de primeiro mundo? Vamos para a nação mais poderosa do mundo? Nação dos Estados Unidos. Morreu mais gente de Covid lá do que aqui. Vocês pararam para pensar nisso? Com todo o sistema de saúde muito desenvolvido naquela nação, morreu mais gente lá do que aqui. Eu tenho uma explicação para isso, mas não é uma explicação natural, uma explicação espiritual. E para o homem que se perde, isso é loucura. Isso é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Vocês se lembram que logo no início da pandemia, a nação como um todo, fez um clamor? Vocês se lembram disso? Talvez eu creio que muitos aqui também jejuaram. Sabe o que era isso? Nós demonstrando o seguinte: por mais que nós temos um sistema de saúde, por mais que nós temos um governo que se empenha nesse sentido, por mais que nós temos médicos trabalhando, mas a nossa salvação vem do Senhor. Por mais que a nossa saúde não seja a mais desenvolvida do mundo, mas nós estamos crendo no Jesus que pode nos guardar desse mal. Eu sei que muitas famílias aí estão enlutadas com esse vírus, mas uma coisa eu tenho certeza: se não fosse o Senhor Jesus e a oração com fé, aquela oração que move as coisas com efeito, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós aqui somos uma pequena multidão. Agora imagine a nação brasileira clamando ao Senhor, e de uma coisa eu tenho certeza: se não for a mão do Senhor sobre o Brasil, seria muito pior. Então não é no sistema político que nós temos que estar confiados, nós temos que estar confiados no Senhor.
Essa é a nossa crença, é a nossa fé. Olha só, irmãos, Jesus, pouco antes de ir para a cruz, ele diz lá em João 16:33, um texto muito conhecido, que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu te falar, você habita o planeta Terra, tenha certeza de uma coisa: nós teremos muitas aflições nesse mundo, assim como Cristo teve. Mas de uma coisa nós temos certeza: se nós crermos em Jesus, assim como Ele venceu o mundo com fé em Cristo, nós também podemos vencer, porque a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Perca todas as coisas, mas não perca a fé. Aleluia. Não se confie no sistema político que é orquestrado por Satanás, mas creia no Senhor Jesus e nós venceremos o mundo com a nossa fé. Com fé, nós vencemos a nós mesmos, nós vencemos o mundo, e para finalizar, nós vencemos o maligno. Nós vencemos o maligno. Percebem que as coisas só vão aumentando de nível, né? Com a fé você vence a você mesmo, depois o mundo. Agora nós vamos subir um nível mais. Com fé nós vencemos o diabo, o maligno. Efésios, capítulo 6. Creio que todos aqui são bem entendidos de Bíblia. E é um texto bastante conhecido que fala da batalha espiritual. Efésios capítulo 6. E no versículo 10 desse capítulo, Paulo ele diz aos Efésios: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Vamos lá, versículo 11: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então olha só, meus amados irmãos, você conhece as armaduras: capacete da salvação, pés calçados na preparação do Evangelho, couraça da justiça, né? São a armadura como um todo. A Bíblia manda tomar toda a armadura. Mas no versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Por isso, a fé, o escudo da fé, é aquilo que nós podemos vencer o maligno. Com fé nós vencemos a nós mesmos, vencemos o mundo e vencemos o maligno, o diabo. E é interessante que o texto diz assim, tomando sobretudo. Em outras palavras, tomando especialmente, tomando acima de tudo, o escudo da fé. Parece que esse escudo aí, dentre toda essa armadura, é algo especial, é algo principal. Então, a fé, ela é muito importante também nas batalhas espirituais. Com fé você vence a você mesmo, vence o mundo, mas com fé você também vence o próprio maligno. Na luta espiritual não há outras armas a não ser essas aqui citadas, sobretudo, especialmente, a fé. Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele está preso. É uma carta prisional. E aquela época, nessa prisão domiciliar, não é como as prisões domiciliares dos nossos autos políticos aí que nós temos, que colocam uma tornozeleira eletrônica, olhem lá e fica ali dentro de uma mansão, né, curtindo o dinheiro que vem do meu e dos seus impostos. Não é esse tipo de prisão domiciliar. Paulo ele estava numa casa e ele era vigiado 24 horas por um soldado. E naquela época, ele estava sendo vigiado por um soldado legionário.
Porque pouco antes do apóstolo Paulo iniciar o seu ministério, Roma ele criou um novo tipo de exército, com novas estratégias, com novas armaduras, e a esse exército eles deram o nome de legionários. E Paulo estava naquela época com um soldado legionário ali em sua casa, o vigiando 24 horas por dia. E Paulo, nesse momento aqui, ele teve uma revelação espiritual daquelas armaduras do soldado. E eu quero falar especificamente aqui desse escudo da fé, porque aquele escudo ele era diferente do escudo usado até então, porque os escudos, eles até aquela época eles eram pequenos. Era um escudo que ele trazia agilidade para o soldado, ele era redondo. Para quem gosta aí de cinema, era muito parecido com o escudo do Capitão América. Aquele escudo pequeno, ágil, que você movimentava com facilidade. Mas os legionários, eles trouxeram uma nova qualidade de escudo. Era um escudo grande. Eu tenho 1,71 de altura. Aquele escudo, ele era quase na minha altura. Ele tinha quase, historiadores afirmam que ele tinha cerca de 1,70 m de altura. E aquele escudo, ele era revestido de couro. E antes de se iniciar a batalha, eles molhavam aquele couro, para que no momento em que as flechas lançadas pelo exército inimigo, que na grande maioria das vezes eram flechas incendiárias, eram flechas que nas suas pontas elas eram ateadas com fogo, quando aquela flecha batia naquele escudo de couro molhado, aquele grande escudo de couro molhado, a flecha simplesmente se apagava. Então, aquele escudo de 1,70, ele conseguia abrigar em todo o corpo do soldado. O soldado colocava o escudo, se fechava ali, reduzia a silhueta, e aquele escudo de couro molhado protegia todo o seu corpo. E a flecha flamejante, ali, aquela flecha incendiária, quando batia naquele escudo de couro molhado, simplesmente se apagava. É por isso que o texto diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, a fé é tão poderosa que quando nós estamos imbuídos da fé, é o que está dizendo aqui, nada pode nos atingir. Quando se trata de batalha espiritual, irmãos, creiam nisso. Agora, nesse momento, os demônios, amando do maligno, amando do diabo, não param de lançar flechas contra as nossas vidas. Flechas que querem atear fogo nas nossas famílias, querem colocar fogo na nossa igreja. E eu te digo uma coisa, não existe nada mais destruidor do que o fogo. Mas eu quero dizer algo para você. Com fé, nós podemos nos proteger. Com fé, irmão, com esse escudo poderoso, nenhuma seta do maligno vai te tocar. E é isso que eu quero profetizar da parte de Deus aqui para você. Aleluia, eu sei que nessa situação, nesse contexto de vida, para onde nós olharmos, nós vamos ver setas flamejantes do inimigo, aleluia, tentando nos tocar, tentando nos destruir, mas com fé nós não seremos atingidos. Se você quiser sobreviver nesse ano, onde as expectativas não são as melhores, eu te digo uma coisa: tome sobretudo, especialmente, acima de tudo, o escudo da fé, porque se você se escudar na fé, nenhum mal te toca, nenhum mal chegará até a tua tenda, nenhum mal vai te tocar. É por isso que o Salmo 91 diz que aquele que estão protegidos pela sombra do Altíssimo, aleluia, nessa sombra ele pode descansar. Aleluia, se diz ainda a palavra de Deus, não temerei a seta que voa de dia. Não existe seta do inimigo, viu? Não existe.
Às vezes a gente fica assim, oh meu Deus, a seta, né? Na oração, olha a seta do maligno. Mas uma coisa eu quero te dizer aqui: não se preocupe com a seta, porque é certa que ela virá. Mas se preocupe com a fé que você vai manter em Cristo Jesus, porque se a tua fé for sustentada nele, essa flecha vai se apagar e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará até a tua tenda. Você crê? Mas se você tem fé nisso, nessa palavra que é ministrada, fique de pé então em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui clamando, irmãos, e nunca na história, que pelo menos nos meus 32 anos de idade, eu nunca vi um momento em que tanto precisou se clamar, e nunca eu vi um momento que precisou de tanta fé. Fé na vacina? Tomara que dê certo, mas não é nela que está firmada a minha fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam fé no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Existem pessoas que iniciaram o ano dizendo aqui: será que eu vou chegar ao final dele? Existem pessoas que no meio deste ano pensaram assim: será que eu pelo menos vou estar presente no Natal com a minha família? Será que a minha família estará toda reunida? Com fé nós vencemos 2020. Com fé nós venceremos 2021. Nós não seremos abalados, igreja. A nossa fé não está em homem, não está na medicina, a nossa fé está no Senhor. Aleluia. Irmãos, eu sou crente novinho. Pastor Daniel tem muito mais experiência que eu, mas ele pode falar por mim. Eu nunca vi um crente com fé ser decepcionado. Aleluia. Eu nunca vi um crente que crê em Deus ser decepcionado, ele perder a batalha, porque com fé nós vencemos. Olha só o texto que nós lemos, diz assim: aleluias, pela fé, aleluias, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, pela fé apagaram o fogo, pela fé escaparam do fio da espada, pela fé da fraqueza tiraram forças, pela fé na batalha se esforçaram, pela fé puseram em fuga o exército dos estrangeiros. E eu quero dizer que pela fé nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não existe mal, não exista nada que possa contra nós, se a nossa fé estiver firmada em Cristo Jesus. Vamos orar? Quantos inimigos a vencer? Vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer o próprio diabo. Mas eu sei que nós vamos vencer. Feche seus olhos. Sabe o que nós vamos pedir agora? Fé. Essa pequena palavra de 2 letras e um acento, mas que muda a história da humanidade. Mudou a história desses homens e mulheres aqui da galeria dos heróis da fé, e muda a minha e a tua vida aqui hoje, esta noite. Abril será um mês de vitória. Abril será o mês em que o Senhor abrirá as portas da tua vida. Quando o pastor Daniel me chamou e falou assim: eu quero que você pregue no 4º dia, o mês de abril. Quando ele falou abril, eu me lembrei da palavra em hebraico para abril, no sentido de abrir, porque a palavra abril significa abrir das flores. E eu me lembrei da palavra hebraica que é efatá. Quando Jesus cura-lhe um cego e manda que ele abra os olhos, ele diz: efatá, abra-te. E eu creio que o Senhor está abrindo portas para nós aqui no mês de abril, abrindo portas para nós no ano de 2021. Aleluia. Mas para isso nós não vamos pedir nada mais, nós vamos pedir fé.
Talvez você entrou com propósito. Eu tenho propósitos nisso, pedir coisas específicas. Mas nessa oração, nós vamos pedir como aquele homem: Senhor, aumenta a minha fé. Você tem noção que nada te será impossível quando a tua fé estiver exercitada no Senhor? Aleluia. A fé do grão de mostarda que transporta montes se cumprirá na tua vida. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Feche os seus olhos, vamos pedir fé. Senhor Deus e Pai, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, Senhor. Nós não saímos de nossas casas no dia de hoje, Senhor, para brincadeiras. Senhor, nós estamos num mundo terrível, num momento difícil, qual nunca houve, Senhor, na face da terra. Eu sei, Senhor, que o cerco se fechará, mas a nossa fé continuará firme em Ti. Por isso nós pedimos agora, Senhor, fé. Aumenta a nossa fé para vencer, Senhor, para vencer. Senhor, todo aquele que clama agora, Senhor, que está pedindo fé, Senhor, para vencer as tribulações da vida, aumenta agora. Senhor, aumenta a fé dele, Senhor, aumenta a fé da tua serva. Senhor, essa fé que já tem operado milagres, mas eu quero te pedir, aumenta, para que coisas maiores aconteçam. Senhor, quando este homem de Deus, essa mulher de Deus dobrar os joelhos, aleluia, em fé e coragem, aleluia, crendo no teu nome, que esta fé operadora de milagres, aleluia, possa se materializar naquele momento, e que o impossível aconteça, que o milagre seja real. Oh Senhor, que esta causa apresentada seja respondida quando este varão, esta varoa clamar, que o Senhor responda, porque a oração com fé pode muito, os efeitos dela são extraordinários. Oh Senhor, assim opera no meio do teu povo, faz este milagre, Senhor, o milagre da fé, crendo naquilo que não vemos, crendo naquilo que os nossos olhos ainda não contemplam, mas faz para a glória do teu nome, e que assim a fé, Senhor, nos sustente neste ano. Assim nós oramos, Senhor, nos dá fé, aumenta a fé, e que assim nós possamos colher, Senhor, os frutos da fé, possamos colher, Senhor, a colheita da fé, aleluia, em nome de Jesus. Assim nós oramos, crendo, Senhor, confiando, tendo fé no teu nome. Pela fé nós te pedimos, e pela fé já te agradecemos, porque sabemos que teremos um ano próspero e abençoado, porque estamos crendo em Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Graças a Deus. Todos aqueles que têm fé para vencer, diga amém. Diga assim: eu vencerei pela fé em Cristo Jesus. Amém. Aplauda o Senhor aí. Aleluia. Fica aí. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos escolher nossas ofertas.